Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, pela sua manifestação neste lugar. Obrigado, Jesus, pelo teu toque. Se vocês puderem acender um pouquinho essa luz, deixar um pouquinho mais claro, para que eu possa enxergar o rosto dessa galera. Digo para vocês como eu amo olhar cada rostinho aqui. As pessoas vão ajudando a gente também, né? Tem vezes que as pessoas vão ficando tristes assim, você tem que dar uma pescada, aí você dá aí as pessoas vão ajudando a gente a ministrar, amém? Gente, quero ministrar uma mensagem essa noite que é parte do DNA da nossa casa, que é parte da cultura da Poema, que é parte das nossas vidas. Eu quero pregar sobre família espiritual. Quero falar um pouquinho sobre a importância de você fazer parte de uma família espiritual. Nossa igreja, ela é uma igreja que possui GCs. Para quem não sabe o que é GC, significa Jesus Cristo. Brincadeira. Grupo de crescimento. Nós nos reunimos nas casas das pessoas durante a semana para nós ministrarmos um pouquinho, para nós compartilharmos um pouco daquilo que nós ministramos aos domingos. É um dia onde você pode tirar as suas dúvidas, você pode compartilhar um pouco, você pode também contar aquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida. É um momento onde nós estamos em família espiritual, amém? Quem faz parte de um GC aqui? Não, gente, levanta a mão aqui de verdade. Quem faz parte de um GC aqui? Agora, continua com a mão levantada, não baixa não. Agora você que está com a mão levantada, olha para trás aí, vê quem não faz parte de um GC aí, gente. Fica a dica aí, povo de Deus, presta atenção, fica com a mão levantada, poemeiros. Fica a dica aí, meu. Fica a dica para você abraçar esse irmão e levar para o seu GC, amém? Fazer parte dessa família espiritual que o Senhor tem dado a nós. Sabe, povo de Deus, para quem não sabe, a Poema nasceu de um GC. Para quem não sabe, Poema de São José dos Campos nasceu num GC, na garagem da minha casa. Para quem não sabe, todas as Poemas do Brasil e de fora nasceram de um GC. Ninguém chegou para nós aqui um dia, como disse o Raoni hoje de manhã, aquele que abre uma igreja em Piquet, né, o Raoni? Piquete. Ninguém chegou na gente simplesmente e falou, quero abrir uma igreja em Piquete. E a gente falou assim, ó, funciona assim, 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 assado. Coloca a placa lá e seja o que Deus quiser. Não funciona dessa maneira. Sempre nasceu de um GC, de um grupo de crescimento. Sempre nasceu de uma família espiritual. Sempre nasceu daquilo que é derramado sobre a vida do nosso apóstolo, que escorre sobre a vida dos pastores da Poema, que escorre sobre a vida dos líderes, que vai até mesmo aos membros da nossa igreja. É o mesmo óleo, é a mesma porção. Assim funciona. Quem está feliz ainda? Sabe, gente, eu glorifico a Deus por isso. Para quem não sabe, eu fui aprisionado pela síndrome do pânico e pela depressão por muito tempo. Não brinquem com isso. É uma doença hoje que tem atingido milhares de pessoas. Há quase 18 anos atrás, eu sofria muito com isso. De não sair da minha casa, de nem sequer ter coragem de levantar da minha cama, de não fazer sentido nenhum para mim mais a vida. De um dia eu ter sentado com a minha esposa, que na época era minha namorada, e ter perguntado para ela, qual é o sentido da vida? Por que viver? Para que viver? Há 18 anos atrás, mais ou menos, quase 18 anos atrás, a minha esposa procurou centro espírita, as pessoas foram até a minha casa dar um passe. Você acha que é assim que fala?
Minha esposa levou pessoas para medir áurea, sei lá o nome disso. Áureas, é isso mesmo? Áurea. Minha esposa levou uma mulher lá em casa. Existiam alguns pontos do corpo que ela mandava eu raspar com sal grosso. E de tanto que ela raspou o meu corpo com sal grosso, saía até sangue. Essa pessoa me fez andar descalço em terra molhada, porque era um lugar que eu deixava as energias ruins. Etc, 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 etc. Minha esposa já não estava aguentando mais. Até que um dia ela me levou num GC, aqui em São José dos Campos. E nessa noite eu conheci o Lê e a Érica. Eu recebi uma oração e a minha vida foi transformada. Eu recebi sequer uma oração, um toque do Senhor, e a minha vida foi transformada naquela noite. Eu quero dizer para vocês que aquilo ali foi o pontapé inicial para a minha vida. Porque aquela galera maluca começou a invadir a minha vida. Eles vinham de Taubaté todos os dias na minha casa. Um dizia que queria tomar um café, outro dizia que queria falar um pouco para mim sobre a vida, outros diziam que queriam saber o que eu fazia. Cara, quando eu fui ver, eu fui invadido por uma galera. A minha vida foi invadida de um jeito que eu me apaixonei por uma família chamada Poema, uma família espiritual. E por todo esse tempo, pessoas começaram a caminhar comigo dia após dia. Não posso mentir para vocês, durante esse percurso, algumas pessoas que entraram na minha vida me chatearam. Algumas pessoas me magoaram. Algumas pessoas até mesmo eu não curti. Quantas feridas a gente tem nessa caminhada? Quantas dificuldades nós passamos? Quantas pessoas que entram no nosso caminho, que nos ferem, que nos machucam? Mas eu também posso garantir para vocês que eu já fui essa pedra de tropeço também, com certeza, na vida de alguém. Com certeza eu magoei pessoas. Com certeza eu acabei fazendo mal para algumas pessoas. Com certeza pode até existir pessoas aqui no nosso meio, esta noite, que não gostam de mim. Mas todas essas pessoas que também fizeram isso para mim, uma coisa eu tenho certeza, elas me fizeram crescer. Elas me fizeram aprender. Elas me fizeram ainda amar mais o corpo de Cristo. Independente da sua situação, independente daquilo que as pessoas fizeram, Cristo precisa ser o centro disso tudo. Cristo precisa ser o alvo disso tudo. Porque Cristo é o cabeça, Ele não é o corpo. O corpo somos nós. A palavra de Deus, ela diz em Efésios capítulo 2, no verso 19: portanto, vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e o muito mais importante, e membros da família de Deus. Vocês já não são mais estrangeiros, ou seja, vocês não estão mais em terras que não são suas. Vocês já não são mais forasteiros, vocês já não são mais estranhos. Mas agora vocês foram chamados para ser membros da família do Deus vivo, do Abba, do Papai, do Deus soberano e fiel, aleluia. Não é possível, gente.
Vocês não estão felizes por isso? Vocês não são estrangeiros. Vocês não estão mais em terras que não são de vocês. Vocês já não são mais estranhos. Vocês são família de Deus. Vocês são co-herdeiros com Cristo Jesus. Vocês são donos da herança do Pai. Não há nada melhor e nada maior do que isso, do que ter uma família de chamar que é sua. Quando eu estava na pior, quando eu não via mais saída para a minha vida, quando eu não tinha mais sentido, uma família invadiu a minha vida. E nesta noite você tem a oportunidade de se deixar ser invadido por esta família. Olha para a pessoa que está do seu lado, vai, por favor, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é membro da família de Deus. Ô gente, por favor, fala que nem um profeta aí. Você é membro da família de Deus, chacoalha ela. Se for necessário, diga: você não é mais um estrangeiro, mas você é filho do Deus vivo, do Abba. Ei, somos família. Nós precisamos contar um com os outros. Vamos lá, alguém. Olha só o que diz a palavra de Deus em Atos, no capítulo 2. A partir do verso 42. Agora que nós sabemos que nós somos famílias em Cristo Jesus, nós não somos mais forasteiros, que nós precisamos viver em comunidade, que nós precisamos viver como família. Presta atenção em Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Gente, isso aqui é uma descrição da igreja primitiva. Só para contextualizar para vocês, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Atos foi escrito em torno de 60 anos após Cristo, depois de Cristo. Para contextualizar um pouquinho mais, se vocês pegarem Atos capítulo 2, estavam os discípulos no dia de Pentecoste, e veio aquele fogo dos céus, e veio aquele vento impetuoso, e veio aquilo que soprou sobre os discípulos, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Alguns achavam que eles estavam bêbados, alguns achavam que eles eram malucos. Mas eles se levantaram e disseram: não, isso é o batismo do Espírito de Deus. Nós estamos falando em línguas estranhas. Nós estamos falando em língua dos anjos. Nós fomos batizados pelo Espírito de Deus. E Pedro se levantou naquele dia, pregou o Evangelho pelo poder do Espírito Santo de Deus que nele havia sido habitado naquele momento, onde ele foi batizado pelo Espírito, e ele manifestou do Espírito sobre aquele lugar, e 3.000 pessoas se converteram a Cristo Jesus naquela pregação de Pedro. Louvado seja Deus pela presença de Jesus. Louvado seja Deus, porque o Senhor é que convence, não somos nós homens. Não é através de performance nenhum, não é através de um homem como eu, porque existem muitas mais pessoas inteligentes e sábias que aí estão, que poderiam estar aqui ministrando, mas é pela presença do Espírito Santo de Deus.
Naquele dia Pedro pregando, 3.000 pessoas se converteram. E aí o Lucas, o médico, aquele que escreveu o Atos, começa a relatar. E a partir daquele momento, eles passavam a viver em comunhão. E a partir daquele momento, eles começaram a partir o pão nos pátios da casa. E a partir daquele momento eles ficavam atônitos com a pregação dos apóstolos. E a partir daquele momento nós íamos à igreja. E todos os dias nós íamos para a casa das pessoas. Eu não sei se vocês se atentaram, mas Lucas, ele enfatiza logo no começo, quando ele começa a descrever a igreja primitiva, de como eles começaram a se reunir. Logo no versículo 42 ali, ele diz assim: eles se dedicavam ao ensino, a palavra, o verdadeiro alimento. Eles se dedicavam naquilo que era a palavra que Jesus havia deixado para eles, ou seja, o ensino dos evangelhos dele para o povo, como Jesus vivia, os ensinos deles. E depois, a comunhão. Olha para vocês verem que loucura. A palavra comunhão, ela tem como origem grega a palavra koinonia. A palavra koinonia, ela significa relacionamento. Ela significa relacionamento íntimo. Eu não quero que vocês façam isso agora, mas eu gostaria que depois vocês pudessem olhar para as pessoas que estão ao redor de vocês. Não a pessoa que está do seu lado, que é sua esposa, seu marido, seu amigo. Porque normalmente a gente senta do lado do nosso amigo, da nossa esposa, do marido de vocês, mulheres. Eu gostaria que vocês depois passassem os olhos pela igreja. E você pudesse dizer assim, se realmente você pode dizer que você vive em koinonia, em comunhão. Porque é um princípio elementar da palavra de Deus, é um princípio elementar da igreja primitiva do Senhor. Olha só, eles partilhavam do ensino dos apóstolos e a comunhão dos santos. Quantos de nós podemos dizer que verdadeiramente nós vivemos isso? Quantos de nós? Sabe, eu glorifico a Deus todos os dias por ter vocês, por ter amigos como vocês, de poder olhar nos olhos das pessoas e saber quem elas são. Porque família espiritual olha para o olho da pessoa, e eu olho para o Clóvis e digo assim: Clóvis, você é meu amigo. Elis, você é minha amiga. Jennifer, Ralph, Maicão, Lília. E os olhos vão percorrendo, Elaine, Pedrinho, Dani, Marcos, os olhos vão percorrendo. Como é gostoso você poder olhar para as pessoas, né, Fernanda, né, Kiel, né, Wélida, né, Alisson, Marcela, Daivão. A gente vai percorrendo os nossos olhos. E saber que existem pessoas que estão prontas para estender as mãos para a gente. Porque a palavra de Deus, ela diz que é melhor que você ande pelo menos em dois, porque se a gente escorregar, cair, vai sempre existir uma pessoa para estender a mão para você e levantar. Família espiritual é isso. Família espiritual não é para você vir aqui domingo e ir embora para sua casa e louvado seja Deus. Família espiritual toca na ferida do outro. Família espiritual sempre vai querer lapidar você, porque a palavra de Deus diz que você é uma pedra preciosa das mãos do Senhor, porque Ele formou você. E uma pedra preciosa como um diamante, ela precisa de um outro diamante para te lapidar. Ela te lasca. Vai saindo lasca de um diamante com o outro. Nós tocamos na ferida das pessoas. Porque é gostosinho massagear o ego do outro. Como é gostosinho você falar bem dos outros, né? Mas e na hora que você tem que dar uma lapidada na pessoa?
E na hora que você precisa falar aquilo que o Senhor quer lapidar a vida dessa pessoa. E pior, e na hora que você é lascado. E na hora que chega uma pessoa para lascar você, diamante. Mas é lindo, é maravilhoso. Eu olho para um homem como Raoni, e eu louvo a Deus pela vida dele, por ele fazer parte da minha família espiritual. Porque se você olhar para ele, a caminhada que ele tem, o jeito que ele é, não tem nada a ver comigo. Raoni é um homem bonito. Solteiro, aleluia, louvado seja Deus. Fica a dica, varoas de Deus. Bonito, homem temente a Deus, ministro de... Caramba, hein, Raoni? Aplauda Jesus pela vida do Raoni aí, louvado seja Deus. É o próximo a se inscrever no curso de noivos, em nome de Jesus, aleluia. Eu me perdi aqui, cara. Mas, gente, eu louvo a Deus pela vida do Raoni, porque a gente não tem nada a ver na caminhada. Mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de sentar à mesa com ele, eu senti a presença de Deus sendo manifestada. E eu enxergava nele aquilo que eu queria ter e que eu não tinha. Mas Japa, não é você que é o pastor da igreja? E aí? Quer dizer então que é só o pastor que tem? Sangue de Jesus tem poder. Eu preciso de todos vocês. Todas as mesas que eu tive esta semana, por incrível que pareça, todas elas convergiram para dizer a transformação que a família espiritual tem feito na vida delas. Deixe ser invadido por essa família. Deixe ser invadido por esta família. Uns são mais feinhos, uns são mais bonitinhos, uns são mais educadinhos, outros são mais folgados, uns são mais na deles, outros são mais, como é que vocês falam que eu sou? Expansivo. Olha, o Marcel tem na ponta da língua, cara. Sangue de Jesus tem poder, cara. Mas nós somos família. Todos temos a ensinar. Tem uma parábola que para mim ilustra perfeitamente o que é andar sozinho e o que é andar em família. Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Lucas. Capítulo 15, a partir do verso 11. A parábola do filho pródigo. O verso 11 diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Olha só, para um pouquinho por aqui. Na cultura judaica, mas para mim não é só na cultura judaica, mas vamos falar da época. Na cultura judaica, uma herança só era dada aos filhos a partir do momento que o pai morria, que os seus pais morriam. E aqui um dos seus filhos simplesmente chegou para o seu pai e disse assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Sabe o que ele estava dizendo para o pai dele? Para mim você morreu, pai. Acabou. Eu não quero mais essa família. A partir de agora eu quero o que é meu de direito. E eu vou seguir sozinho a minha vida.
chega desse negócio de família, eu vou embora. Chega. Para mim morreu, acabou, eu quero a herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Olha só a primeira coisa que aconteceu. O filho saiu da família dele. Já não havia mais uma cobertura do pai. Já não havia mais a voz do pai sobre ele. Já não havia mais o irmão falando sobre ele. Ele já não estava mais na casa do pai. E a palavra de Deus diz que ele pegou o que tinha e começou a ir cada vez mais distante. Eu não sei se alguém já passou, ou se tem algum amigo que passou, ou se tem algum conhecido. Já viu aquela pessoa que começa a parar de orar? Começa a parar de estudar a palavra de Deus? Começa a parar de se relacionar com Deus? Começa a parar de vir para a igreja? Aquela pessoa que já não adora mais, já não ouve mais louvores, já não caminha mais com a família espiritual. Essa pessoa vai ficando cada vez mais... E aí, Raul, me ajuda aí, cara. Ninguém está comigo nessa noite. Cada vez mais distante. Obrigado, meu amigo. Cada vez mais distante. Quanto mais você para de se relacionar, mais distante você vai indo. Mais perdido você fica. Como é difícil voltar, né? Como é difícil esse caminho de volta. E a palavra de Deus, ela continua dizendo assim, que ele pegou e gastou tudo com irresponsabilidade, porque era ele que decidia tudo sozinho. Ele gastava do jeito que ele queria, do jeito que ele achava que era certo. Existem decisões que nós precisamos colocar em oração, que nós precisamos de conselho. Aqui na igreja, tudo é colocado para que os pastores possam orar e entender e dizer aquilo que eles acreditam. Pergunta para o Maciel aqui se ele sabe o dia que ele vai pregar mês que vem. Pergunta para qualquer pastor se sabe o dia que vai pregar o mês que vem. Sabe por que a gente não sabe? Porque a gente depende da informação de Cristo. Porque a gente depende de nos reunirmos como família e decidirmos o melhor a ser feito em Cristo Jesus. Poderia eu falar assim, Marcel, você prega no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e eu sempre... Tá bom? A escala está feita, se programa e vamos embora. Podia o Little Joe simplesmente chegar aqui, o louvor é isso aqui, ó, a banda vai ser essa, a música vai ser essa e ponto final, vamos embora. Podia o Raoni decidir. Mas não funcionam as coisas individualmente no reino de Deus. O reino de Deus é formado por pessoas. O reino de Deus é formado por pessoas que se juntam como família. Ele faz uma ligação entre os céus e a terra, em concordância com a palavra de Deus. O reino de Deus não funciona em mim, funciona em nós. O reino de Deus foi declarado pela boca de Cristo em Lucas capítulo 17 para os fariseus. O reino de Deus não está aqui, não está ali, não está lá e nem cá. Ele está em vocês. Ou seja, todos nós temos uma partícula do reino de Deus. Quando nós nos juntamos, quando nós estamos como família, nós estabelecemos com a minha partícula, com a sua partícula, o reino de Deus manifestado aqui na terra como é no céu. Então não acha que você é o centro, não acha que você é a pedra angular, porque a pedra angular é Cristo Jesus, aquele que tem um encaixe perfeito para todas as partículas do reino de Deus se encaixarem nele. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim.
É assim que funciona o reino de Deus. Olha a consequência do filho pródigo. Não queria mais a família dele. Ele saiu. Foi para distante da casa do pai. Gastou tudo o que tinha com irresponsabilidade, porque ele não tinha mais a voz do pai nem a voz do irmão. Versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. As dificuldades vão cada vez mais apertando, né? Quanto mais distante, quanto mais longe, quanto mais luta, parece que as coisas vão piorando cada vez mais. Quem se identifica com isso aí? Não precisa levantar a mão não, por favor. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Olha onde chegou. E eu não estou falando mal de porco não, porque eu gosto de comer porco. Nós fazemos churrasquinho lá, né, Marcel? Nós fazemos aquela barriga, aquela panceta, aleluia, louvado seja Deus. Que fome. Mas gente, vamos lá. O porco vive na onde? Na lama. Olha para onde ele estava indo. O porco come o quê? O quê? Lavagem. Que time que representa o porco? Não, é mentira. Não fui eu que falei. O cara chegou no fundo do poço, o cara estava na lama, implorando para comer lavagem. O pai dele era dono de propriedades, possuía bens, terras, riquezas. Ele só queria comer a lavagem do porco, mas nem isso eles deram para ele. Não ande sozinho. Não fique sozinho. Todos nós sabemos da história do final. Ele volta para a casa do pai. Nem que fosse para ser empregado do pai. Mas o pai com graça olha para o seu filho. Mata aquele animal, faz uma festa para ele. Ele volta. E ficou conhecido como filho pródigo. Sabe, gente, para mim não há nada, nenhuma história melhor do que essa para ilustrar o que é andar sozinho e o que é andar em família espiritual. Não dá para ilustrar de melhor maneira. A gente poderia fazer um teatro que for aqui. Mas todos nós somos herdeiros com Cristo Jesus e co-herdeiros com Cristo Jesus e herdeiros do Pai. Todos nós temos uma morada preparada, eterna para nós. Todos nós somos escolhidos para vivermos isso com o Senhor. E qual é o maior ministério de Deus aqui na terra? Família. Família. E por que nós queremos viver sozinhos? Por que nós nos achamos bons o suficiente para andar sozinhos? Participe no GC. Deixa a gente entrar na sua vida. Deixa a gente apresentar o Jesus que nós estamos vivendo, conhecendo a cada dia. Deixa a gente estender a mão para você.
Lá você vai conhecer histórias maravilhosas, testemunhos maravilhosos de pessoas que estavam no mais fundo do poço possível. E a família espiritual estendeu a mão para ela. E ela conseguiu sair e hoje vive o melhor de Cristo sobre a vida dela. Você vai poder escolher histórias que você vai ouvir. Testemunhos maravilhosos. Assim como pessoas estenderam a mão para mim quando eu estava afundado na depressão e na síndrome do pânico. Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Espera só um pouquinho por aqui. Os amalequitas, eles eram os inimigos já de Israel, já era histórico. Eles tinham acabado de ser libertos do Egito, da escravidão do Egito. Moisés havia acabado de ser um instrumento na mão de Deus para que esse povo pudesse ser libertado. E eles estavam andando pelo deserto, bem na região de Refidim, quando os amalequitas vieram de encontro aos israelitas. Fico imaginando eu. Eles ficaram aprisionados, escravos. Você acha que ali havia uma tropa? Guerreiros, soldados? Eles não sabiam nada disso. Eles eram escravos. Não tinham estratégia de guerra. Não tinham pessoas preparadas para a batalha. E aí Moisés disse assim: eu vou usar a estratégia de Cristo. Eu vou usar a estratégia e a instrução de Deus. Ei, Josué, pegue os homens, escolha, a palavra de Deus diz, escolha alguns homens, vá ao campo de batalha com os amalequitas, nossos inimigos, porque eu vou pegar a vara de Deus. Algumas versões da Bíblia diz o cajado de Deus, e eu vou subir no mais alto monte e irei interceder. Pegue e vai. Em Êxodo capítulo 4, verso 20, diz assim: então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito, e levava em sua mão a vara de Deus. Olha só, então Moisés, ele andava com a vara de Deus ou com o cajado de Deus, e aquilo ali representava a presença de Deus. Sabe por que Moisés ficava andando com aquela vara, com aquele cajado? Porque ele sabia que com as próprias forças dele, de nada iria adiantar. Ele precisava da presença de Deus, que a presença de Deus fosse manifestada de alguma maneira. Ele estava dizendo assim: não sou eu que tenho a força, mas é Deus que está comigo que faz. Não sou eu que consigo, mas é Deus que está comigo que consegue. Não sou eu que faço os milagres, mas é Deus que anda comigo que faz os milagres. Não fui eu que libertei o povo do Egito, mas foi Deus que libertou o povo do Egito. Não fui eu que abri o mar vermelho, porque no mar vermelho ele estava com o que na mão? Aleluia, louvado seja Deus. Quando ele tocou aquela rocha, que saiu água no deserto, ele estava com o que na mão? E quando ele ia subir na colina para guerrear contra os amalequitas, ele subiu com o que na mão? Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Clóvis. Pega o microfone para o Clóvis para ele me ajudar aqui, cara. Você tá maluco. Moisés não deixava aquele cajado, aquela vara de lado. Sabe por quê? Porque ele passou a ser conhecido como a vara de Deus, representando a presença de Deus.
E aí ele sobe no mais alto monte. Vamos continuar lendo então? No verso, não é no verso 20 não, no verso 10 de Êxodo capítulo 17. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, olha só, vamos lá, presta atenção aqui. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Moisés era o profeta? Moisés era o profeta. Moisés era aquele cujo, escolhido por Deus, para libertar o povo que estava lá escravizado? Sim. Moisés era o cara cujo ouvia a voz de Deus nitidamente com seus próprios ouvidos? Sim. Moisés foi aquele que foi usado como profeta para escrever as leis? Sim. Foi Moisés que recebeu os 10 mandamentos? Sim. Moisés poderia simplesmente subir no monte sozinho, porque ele era o cara. Mas não. Quem foi com ele? Arão e Hur. A palavra de Deus diz que Arão era seu irmão. Hur, não está explicitamente escrito quem era Hur na família de Moisés. Mas as escrituras deixam entender que Hur era cunhado de Moisés, casado com a sua irmã Miriam. Então ele subiu com a sua família no monte. Ele não foi sozinho mesmo sendo o cara. Ele não foi sozinho mesmo sendo o líder de GC. Ele não foi sozinho mesmo sendo o pastor da Poema. Ele não foi sozinho mesmo sendo o pastor da Assembleia. Ele não foi sozinho mesmo sendo o apóstolo. Ele não foi sozinho. Foram com ele a família dele. Enquanto Moisés mantinha as suas mãos erguidas, os israelitas venciam. Olha só a estratégia. Enquanto Moisés estava com as suas mãos erguidas, com o cajado na mão, a guerra era vencida. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Enquanto Moisés conseguia com as suas mãos ficar erguida com aquela vara, a guerra era vencida, mas o cansaço batia, e as suas mãos começavam a baixar, e os seus inimigos começavam a vencer a guerra. Imaginem aí comigo, se Moisés tivesse sido sozinho. Suas mãos cansaram. Suas mãos já não conseguiriam mais ficar estendidas. Os amalequitas iriam vencer os israelitas, e talvez mais uma vez eles seriam aprisionados, ficariam lá como escravos. Mas eu tinha acabado de ser liberto do Egito. Mas aí, quando suas mãos se cansaram, Hur e Arão começaram a erguer as mãos de Moisés, ajudando a se manter no mais alto lugar que deveria estar a presença de Deus, e intercediam para que o propósito de Deus continuasse, para que o propósito de Deus se cumprisse sobre aquele lugar. Quantos de nós nos cansamos? Já cansou, Clóvis? Já cansou, Ralph? Cansou, Marcelo? Cansou, Mona? Os influeiros cansam, né?
E aí, Reginho, está cansado? Cansa, né, Zac? Estou indo para o meu 18º ano de convertido. Estou chegando para o meu 18º, estou chegando na maioridade. Vou poder pegar a habilitação. 18 anos de Poema. Por várias vezes eu cansei. Por várias vezes a minha mão começou a descer. E louvado seja Deus, porque eu tinha o Maciel, tinha a Rafa, tinha minha esposa, tinha a Elaine, tinha o João, a Rê, tinha os líderes dessa casa para levantar o meu braço e permanecer de pé. Louvado seja Deus por essa família espiritual que tanto me ajudou a permanecer até aqui. Louvado seja Deus, porque eu tenho certeza que sempre que eu precisar que eles me ajudem a ficar de pé, eles vão estender as mãos deles para que eu continue avançando para o reino de Deus. E ninguém aqui é diferente. Não é vergonha nenhuma você pedir ajuda. E o mais legal disso tudo, gente, presta atenção, é que nem sempre nós seremos os Moisés que precisam de ajuda, mas às vezes nós seremos o Arão e o Ur que precisam ajudar as pessoas. Você sabia que existem pessoas que podem estar do seu lado, que precisam de você, para que você estenda as mãos para ela? Nós podemos ser o Ur da vida da pessoa que está aí do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado, não precisa falar nada não, só olha agora para trás, olha para o lado. Será que você não pode ser o Ur e o Arão deles? Será que você não pode ser o Arão da vida desse Moisés? Será que você não pode ser o Ur dessa pessoa que está do seu lado? Deixa eu te contar uma coisa, sabia que Deus deu dons para você? Você tem dons do Espírito de Deus aí. Você carrega os dons do Espírito aí com você, filho. Sabe para que serve esse dom? Para servir a igreja. Esse dom não é para você não, meu amigo. A palavra de Deus diz que os dons dele são nos dados para nós servirmos as pessoas. O único dom que Deus nos dá, que é para nós mesmos utilizarmos, é o dom de falar em línguas estranhas. Para que nós possamos falar em línguas estranhas, para edificarmos o Espírito. O restante dos dons que você carrega é para essa pessoa que está aí do seu lado, sabia? Sabia que o dom que você tem é para a pessoa que está aí na sua frente? Sabia que o dom que o Liro carrega para vocês? Sabia que o dom que o Brunão carrega para vocês? Sabia que o dom que os pastores carregam nessa casa é para todos vocês? E eu quero dizer para vocês que o dom que vocês carregam é para nós. E quando você se isola, quando você anda sozinho, quando você não anda em família espiritual, você faz parte daquela parábola que você enterra o talento. Você está enterrando o talento que Deus te deu. Você não tem compartilhado com pessoas que podem compartilhar e multiplicar aquilo que você tem. O reino de Deus precisa ser multiplicado. A presença do Senhor precisa ser multiplicada. Ela não pode ficar aí cravada dentro de você apenas. Vamos servir a casa do Senhor. Vamos servir a igreja do Senhor. Vamos servir o corpo de Cristo.
Vamos servir a família espiritual. Primeira Coríntios capítulo 12, a partir do verso 20. Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, eles são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, olha, presta atenção nisso aqui, gente. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidados uns com os outros. Responde uma coisa para mim. Do que adianta um pé sem nada? Deixa um pé sozinho lá. Do que adianta uma mão sozinha, a não ser o da mãozinha do Adams? Do que adianta um braço sozinho? O que adianta os seus olhos sozinho? Qual um órgão importante que vem na sua mente aí? Coração? Arranca ele fora. Vamos ver para que ele serve sozinho ali. Esse que pulsa todo o sangue para o corpo. Esse que é a bomba do pulsar do nosso corpo. Tão importante órgão, tão decoroso, tão honroso, tão cuidado. Cuida do coração. O Maciel estava com pressão alta, começou a virar bodybuild. Tomava remédio. Agora só toma água. Acabou. Cuidou do mas arranca esse coração, joga lá fora lá para andar sozinho. Quero ver para que serve isso. Não serve para nada. Assim é o membro de um corpo de Cristo. Sozinho não serve para nada. Sozinho não serve para nada. Nós somos a estrutura do cabeça, que é Cristo Jesus. Nós unimos como família para estruturar o corpo de Cristo, para sustentar o cabeça, que é o Cristo Jesus revelado pela sua igreja. Deixa a gente fazer parte da sua vida. Se coloque de pé, poemeiros. Eu gostaria que você desse a mão para o irmão que está do seu lado. Todo mundo. Vocês que estão aqui na esquerda, chega mais para cá. Vocês que estão aqui na direita, chega para cá. Não deixa ninguém sem dar a mão para ninguém. Todo mundo. Não tenha vergonha, vem ser família com a gente. Não deixa ninguém sozinho, vamos lá. Agora vocês vão erguer a mão um do outro. Mas sustentem a mão da pessoa que está do seu lado. Não é a sua. Não é a sua. Sustente o braço do próximo. Seja família espiritual.
Seja família espiritual, sustente esta família. Erga a vara de Jesus. A presença do Senhor está no mais alto monte. Você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou teu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. E não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E não me abandonou, e não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. E eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Só tenho, e eu só tenho você. E não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Me deu um novo nome. Aleluia, louvado seja Deus. Dê um brado de vitória aí para Jesus. A família. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Aleluias. Pode se assentar um pouquinho, poemeiros. Agora nós vamos começar a ministração da noite, né, Lira? Acende as luzes pra gente aí, midianitas. Cadê os líderes de GC aqui dessa casa? Vem pra cá. Vem pra cá, líder de GC, rapidinho. Vem pra cá, vem pra cá.
Supervisores, líderes de GC, vem para cá, corre aqui rapidinho.